Olá pessoal do oitavo ano, então dando continuidade aí às nossas aulas, acabamos, finalmente a Revolução Industrial e vamos começar agora a falar sobre a Revolução Francesa, Já dei uma pinceladinha lá durante as nossas aulas online e agora vamos tratar daí de um dos assuntos mais importantes da história, que é a Revolução Francesa. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a França pré-revolução, Como que era a França do antigo regime, E aí nos próximos vídeos a gente trata da Revolução Francesa em si. Então como que era a França, A França antes da Revolução Francesa. Então a gente tem que trabalhar retomar a questão da sociedade do antigo regime, Então nós tínhamos na França 3 ordens, 3 estados, 3 camadas sociais distintas, com pouquíssima ou praticamente nenhuma mobilidade. Então, se você nascesse naquela classe, você morreria naquela classe. Então, o primeiro estado é o clero, que tem como função rezar. Então, são os membros da Igreja Católica. E aí, dividido o clero em alto clero, que são os membros que vêm da nobreza, e o baixo clero, que vem do povo. Então, o alto clero que manda na igreja, o baixo clero que tem mais contato com a população. Então, essa é a primeira camada, o primeiro estado, que representa cerca de 1% dos franceses, ou seja, 1 em cada 100 franceses são do clero. O segundo estado é a nobreza, que tem como função principal a guerra. Essa nobreza de nascimento, que vai compor junto com o primeiro estado, a gente pode juntar esses 2 estados como se fosse um só. Quais são as características desses 2 estados que junto representam 3% dos franceses? 1% aí do clero, 2% da nobreza. Eles pagam pouquíssimo imposto, ou nenhum, depende da pessoa, mas eles ocupam todos os grandes cargos da administração francesa. Então, tudo que é de importante, que tem poder, é ocupado por essas 2 camadas. Ou seja, são eles que mandam nos outros 97% dos franceses. Então, pagar pouco imposto e ter todos os benefícios. Isso que era difícil vida do clero e da nobreza durante o antigo regime. E sobrou o terceiro estado. Quem é o terceiro estado? Aí é mais difícil, porque o terceiro estado é todo mundo, que não é primeiro e segundo. E aí nós vamos ter realidades muito distintas, porque quem vai estar no terceiro estado, que é quem vai fazer a Revolução Francesa? Desde o alto burguês, dono de grandes indústrias, ou donos de navio mercante, até o mendigo da praça. Todos eles são terceiro estado. E, obviamente, o objetivo de um grande burguês não vai ser o mesmo de um trabalhador urbano ou de um trabalhador do campo. Por isso, a Revolução Francesa vai ser tão complexa. Então, terceiro estado, basicamente, qualquer um que não é primeiro e segundo estado. E aí a gente vai dividir em alta burguesia, que são os burgueses ricos, enriquecidos com a Revolução Industrial, enriquecidos com o comércio marítimo. Eles têm a ambição de conseguir poder. Eles vivem praticamente igual um nobre, em mansões, em castelos, só que eles não têm o poder político. E eles querem esse poder político para beneficiar o comércio e a indústria francesas. Outra reivindicação deles, pagar menos imposto, já que eles pagam muito imposto. Abaixo deles nós temos a pequena burguesia, que é o dono da loja, é o dono da pequena fábrica, é o artesão, o profissional liberal, o médico, o professor, etc. Essa é a pequena burguesia, que tem mais contato com o povo. Então ele está mais próximo ao povo, ao contrário da alta burguesia, que está mais próximo da nobreza. O que quer essa pequena burguesia? Ela quer direitos políticos, pagar menos imposto, e que a França governe para ela, ao contrário do que ocorre que a França governa para a nobreza.
E a grande quantidade da população mesmo são os trabalhadores. O trabalhador urbano, né, que trabalha para essa pequena burguesia, e o trabalhador do campo, que trabalha para os fazendeiros. Então, essa é a maior parte da população que vive sobre extrema miséria, né? Então, a miséria que nós vimos lá dos trabalhadores na Inglaterra na primeira Revolução Industrial vai se repetir aqui na França, né? No mesmo período, mais ou menos. Então, eu tenho a cidade de Paris, capital da França, principal cidade, a terceira maior cidade do mundo na época, com 700 mil habitantes, que vivem, em sua grande maioria, tirando a nobreza e ali a alta burguesia, vivem em situação muito ruim, né? No caso dos trabalhadores urbanos e camponeses, em situação de miséria, né? Com aquelas condições de trabalho que nós vimos na Revolução Industrial. Ambientes insalubres, salário baixíssimo, etc. Também vai ter ali em Paris uma quantidade muito grande de desempregados e de mendigos, né? Uma coisa relacionada à outra aí. O cara perde o emprego, depois de um tempo ele não tem mais como pagar a sua moradia, acaba entrando na mendicância, da onde ele não consegue sair. E tudo isso gera também uma enorme criminalidade, que vai ser outro problema urbano da França pré-revolução. Então o ambiente está formado para uma revolução, né? A gente percebe que está todo mundo descontente, tirando a nobreza e o clero, que são os privilegiados aí dessa situação. Para piorar, a França vai passar por uma enorme crise financeira. Então eu tenho uma França próspera no século XVI e XVII, uma França que enriqueceu participando da Revolução Industrial, não da maneira igual à Inglaterra, mas enriqueceu também. Chega no século XVIII, mais ou menos no meio do século XVIII, a França passa a enfrentar uma crise econômica gigantesca, devido a vários fatores. Primeiro, um fator alheio a ela, que são as más colheitas, né? A colheita depende do clima, o clima não favoreceu a colheita, as várias colheitas mal sucedidas, uma pós outra. Se eu produzo pouco alimento, vai gerar, logicamente, o aumento do alimento que tem à disposição. Os mais pobres não conseguem comprar, vai gerar fome, morte, doença, etc. Então, o mau tempo. E outras do governo. A França, que passava por essa crise, vai resolver se meter na guerra de independência dos Estados Unidos, assunto que nós veremos mais para frente. Então, os Estados Unidos vai tentar se libertar da Inglaterra, inimiga histórica da França, e a França vai ajudar os americanos a se libertarem dos ingleses. E uma guerra custa dinheiro. Então, eu já estou em crise e estou gastando dinheiro com a independência dos Estados Unidos. O rei francês, Luís XVI, vai procurar, então, resolver essa crise, né? E qual é o pensamento dele para resolver a crise? Ele aumentar imposto. É mais ou menos o que todos os governos fazem. Então, minha população já está na miséria e eu resolvo aumentar o imposto. Lógico, sobre o terceiro estado, não mexendo com o primeiro e segundo estado. Ao tentar aumentar o imposto, eu vou gerar revolta em todas as camadas do terceiro estado, que vão exigir a reforma tributária. Ou seja, o primeiro e o segundo estado é que tem que ajudar a pagar essa conta. E, logicamente, o primeiro e o segundo estado não vão concordar. E aí vai começar a Revolução Francesa. Nessa disputa, Luís XVI vai convocar os estados gerais, coisa que ele não convocava há muitos anos. O que é o estado geral? Vão ter representantes do primeiro estado, do segundo e do terceiro. E ali eles juntos vão decidir como resolver a crise econômica da França. E a formação desse Estado Geral vai culminar na Revolução Francesa, porque, logicamente, os três estados não chegam a um acordo. O primeiro problema, né, do Estado Geral é o método de voto. Como que vai ser votado a solução para a crise? Primeiro e segundo estado querem que se siga a lei. Qual é a lei? Um voto por estado.
Então são 3 votos. Um do primeiro estado, um do segundo, um do terceiro. O que a maioria, 2 contra 1 ou 3 contra nenhum, é a solução que vai ser feita. E, logicamente, o terceiro estado não concorda, já que ele representa 97% da população. Como que 97% da população representa um voto. E 1% da população, no caso do clero, representa um também. É injusto. Além disso, a obviedade. Primeiro e segundo estado votam sempre de acordo. Então nunca vai ter o primeiro estado votando de um jeito e o segundo de outro. Eles sempre votam juntos. O que significa que eles que decidem. O terceiro estado não tem a menor relevância. Então o que vai ser decidido ali de antemão? Todos já sabem. O aumento do imposto para o terceiro estado, continuando a pouquíssima ou nenhuma cobrança para o primeiro e segundo. Obviamente o terceiro estado não vai concordar e essa reunião, essa Assembleia dos Estados Gerais, nem do papel vai sair, porque não se discute nada a não ser o sistema de votação, né? O terceiro estado, então, vai se revoltar, vai abandonar os Estados Gerais e vai literalmente atravessar a rua e abrir a Assembleia do outro lado, né? Só com membros do terceiro estado, e joga essa bomba para o Luís XVI. Qual dos dois você vai levar em consideração? O estado geral, onde se encontra o primeiro e segundo estado, ou o nosso, que se encontra a maioria da população e o dinheiro da França. E assim se inicia a Revolução Francesa, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online. Abraço!